a gente vai ver na Bíblia vários personagens. Tem um personagem que a Bíblia não menciona nenhum erro desse cara. Chama-se José do Egito. Pelo menos eu nunca li nenhum erro desse cara. Você vai ver na história dele que os seus antepassados tiveram escolhas erradas. O pai dele, o bisavô dele, o tataravó dele, todos fizeram escolhas erradas. Quando chegou na vez dele, uma mulher fica nua para frente dele, um garoto, um jovem, que tinha sido vendido pelos irmãos, está tudo na Bíblia isso que eu estou te falando. Ele vai lá e diz para ela assim, como é que eu vou... Está lá em Gênesis 39 essa resposta dele. Como é que eu vou fazer isso contra o meu Deus? Então, qual que era a influência que ele tinha? Deus. Então, maior do que qualquer influência negativa, qualquer influência desse mundo, a influência é Deus na sua vida. Porque se você tiver Deus na sua vida, você consegue vencer qualquer influência negativa. Olá pessoal, meu nome é Wellington Maciel, vamos dar início a mais um episódio do GentilCast, hoje com o tema A Arte da Influência. E estamos hoje aqui com Djavan Santos, aí eu perguntei se eu podia chamar de Pastor Djavan Santos, né? E você falou... Antes de ser pastor, eu sou Djavan. Djavan Santos, né? Mas aqui você vai ser um pouco dos dois, né, pastor? Vai contar um pouco da sua história de vida. Mas eu gostaria que você fizesse uma breve apresentação, quem é o pastor. Certo. Eu primeiro agradeço o Wellington pelo convite, agradeço você também que está assistindo a gente, que recebeu esse link de alguém, né? Que Deus abençoe você. Eu sou o Djavan Santos A7, porque agora eu sou um homem casado. Meu nome era muito maior, meu nome era Djavan dos Santos Oliveira de Pinho. Aí casei e a mulher já mandou encurtar o nome, Ainda né? bem Então que a você gente falou. só obedece. Repete né? aí o... É Djavan dos Santos A7. Ah, então tá bom. Né? Então agora mudou. Então, mas Djavan Santos tá ótimo também. Prazer estar aqui novamente. Eu sou natural da Bahia, mas com 3 anos fui criado em Itaquera. Mas a gente vai conversar sobre isso, né? Hoje eu sou pastor no Colégio Adventista de Santo André e também auxiliar da Central de Santo André lá com o pastor Tiago. Muito Esse legal. sou eu aqui nesse momento, né? E é casado? Casado. Recentemente ou não? Casei e já vai fazer 4 meses, dia 6. Olha, que legal. Ainda tô lembrando da data, espero não esquecer. Por favor, né? E aí, casado com a Laís A7, né? Laís tá aí assistindo, né, meu amor? Um beijo pra você. Que legal. A Laís não deu pra vir, né? Mas quem sabe um dia eu entrevisto ela também. Entrevista ela, né? dentista, aí, assistente social. Aí, ó, que bacana. Então tem muito assunto aí. Tem história de vida, né? Tem história de vida Que também. legal. Agora eu vou fazer um merchan aí dos nossos apoiadores, né? Você tá vendo aqui que hoje se você quiser, eu ajudo você a carregar até o carro, tá? Não vai embora de mão a banana. De mão a banana não, e tem mais um no final ali, tá? Benção. Então, eu gostaria de agradecer a Empório Natural, que é uma empresa de suplementos e produtos naturais, né? Se eu ouvi ali você falando alguma coisa de bicicleta, né? Então, hoje a gente está voltado mais para essa questão da saúde, então... A Empório Natural, você não precisa sair de casa, eles pedem para entregar lá na sua casa, certinho, tá? Pode ficar tranquilo. Maravilha. Mas se quiser conhecer também, eles estão em 2 endereços, tá? O primeiro endereço é na Avenida do Tabuão, 4425, no Tabuão, São Bernardo do Campo. E o outro é na Rua MMDC, 373, Paulicéia, São Bernardo do Campo. Então, é uma loja linda, fantástica, tá? Então, se você puder conhecer, fica aqui pertinho também. Aí nós temos aqui a Rosa Nascimento, tá? Que ela trabalha com semijoias, tá? As semijoias dela é de alta qualidade, 1 ano de garantia, hipoalergênica, ou hipoalergênico, né? Sim. Depois a produção vai me corrigir aí. Banho de ouro, 18 quilates e prata também. Então tem pulseira, tem anel, tem brinco, tá? E a Rosa separou aqui um mimo, creio que se não servir para você, com certeza vai servir para sua esposa. E eles estão localizados na rua Armando Pinelli, Tabuão, São Bernardo do Campo, número 20, tá? E aí nós temos também a Clínica Gentilmente, né? Que é essa clínica linda e maravilhosa, não canso de falar. Muito bonita mesmo. Né? Dá uma impressão boa, né? Venham visitar. Com certeza. Muito tem uma energia boa, né, pastor? Que legal. Eles têm atendimento online e presencial, tem aí praticamente uns 5, 6 profissionais da equipe, totalmente pessoas qualificadas, né, para atender qualquer tipo de público, criança, adolescente, idoso, casais, ok? Eles estão localizados na Rua Álvaro Alvim, 400, Paulicéia, São Bernardo do Campo. E temos agora recentemente também
Depois o Júnior vai colocar aqui os @ Instagram, tudo certinho, tá? E temos agora também Aroma de Estrela, tá? Que é da Aline, que participou aqui, falando sobre a história de vida dela como médica, né? Foi uma história fantástica. Se você não assistiu, pastor, por favor, depois eu vou te enviar o link, né? Então, Aroma de Estrela é um ateliê que cria memórias e momentos através dos aromas, tá? Então, são velas, águas de lençol, home spray, sachês aromáticos, lembrancinhas, tudo feito com muito carinho para encantar e criar um aconchego. Tá? Então, esse é um hobby da Aline. Legal. Tá? Então, o telefone dela, para quem quiser também entrar em contato, vamos colocar o Instagram, mas o telefone dela é DDD 11 98727 2537. Tá? Então, chega de merchan, né? Eu falo que, ó, Sim, né? tá Tenho que dar um apoio legal aqui também, porque eles nos apoiam, acreditam no projeto, né? E agora vamos dar início aí. Espero que eu não tenha esquecido de nada. Se eu esqueci, da próxima eu vou falar. A arte da influência. Mas antes da gente entrar nesse tema, pastor, a gente conversou muito pouco ali nos bastidores, né? Mas você tem uma história de vida legal, bacana, né? Admirável, e que também tem a ver com o tema de hoje, né? A arte da influência, né? O que te influenciou a você ser o que você é hoje? Então, faz uma breve apresentação aí, por gentileza. Bom, você que está assistindo aí, eu acredito que todos nós somos influenciados pelo meio onde nós vivemos e, consequentemente, pelas pessoas que estão próximas de nós, né? Inclusive, a psicologia, ela ensina que nós somos parecidos com as 5 pessoas mais próximas de nós. Então, você coloca no dedo as 5 pessoas que estão mais próximas de você, essas pessoas, elas influenciam você, seja no seu pensamento, seja no seu vestuário, seja no seu modo de agir. Você é influenciado todos os dias por alguma pessoa. Então, você tem que saber escolher quem está próximo de você. E, com certeza, a nossa mãe, o nosso pai é o nosso maior influenciador. Para mim, eu só tive a minha mãe como minha maior influenciadora quando criança, né? Como eu disse no início, eu sou nascido de uma cidadezinha chamada Capim Grosso, fica lá na Bahia, no extremo agreste da Bahia. Para aquelas pessoas que talvez não conheçam ali, devem conhecer Feira de Santana, que é uma cidade muito grande ali, perto de Salvador também. Então é naquela região ali de Feira de Santana, um pouco mais adentro ali do sertão. Nasci ali numa cidadezinha, na época que eu nasci não tinha nem 20 mil habitantes, hoje deve ter 33 mil habitantes. Nasci ali, a minha mãe me deixou sendo criado por uma tia minha. Essa tia minha cuidou de mim até uns 3, 4 anos de idade, porque minha mãe veio de Pau de Arara para São Paulo. Tem muitas pessoas que talvez não conheçam o que é isso, as pessoas vinham muito do Nordeste, ainda vem, né? Sim. Só você parar ali no Terminal Tietê, enfim, no Brás, tem muitos ônibus ali que vêm, e é um fluxo muito grande de pessoas que tentam o seu sonho aqui, né? Sim. E minha mãe veio em busca de um sonho, de conseguir uma casa e assim poderia me buscar. Então deu uns 3, 4 anos, ela conseguiu uma casinha ali em Itaquera, eu sou de Itaquera. Vai Corinthians, né? Você que é corintiano aí. Eu sou ali de Itaquera. Eu moro, ou melhor, eu cresci ali, a minha mãe conseguiu uma casinha ali a metros do estádio, né? Da laje da minha mãe eu consigo ver a ponta do estádio. Na Copa do Mundo a gente via gringo toda hora na rua, né? E interessante, como eu falei, da influência positiva da minha mãe na minha vida. Minha mãe sempre foi meu pai e minha mãe, né? Então tudo que eu aprendi para me tornar um homem, eu aprendi de uma mulher, da minha mãe, chamada Vanusa. Inclusive, ela deve estar assistindo aí também, né? Aproveita e manda um beijo. Um beijão, um abração. Mãe, eu tenho que almoçar aí na sua casa, né? Mas, enfim, a minha vida foi assim. Cresci na Bahia, nasci na Bahia, cresci em Itaquera. E me tornei pastor. Mas antes de fazer teologia, eu fiz marketing. Fiz marketing. E aí me formei, trabalhei ainda na área. Aí depois fui fazer teologia. Acreditei que foi um chamado de Deus, talvez a gente converse um pouco sobre isso, né? Sobre a influência da igreja na minha vida, né? E assim fui fazer teologia. E hoje eu faço pedagogia. Estou indo para a terceira faculdade, estou no segundo ano, segundo ano de pedagogia. Depois trabalho no Colégio Adventista de Santo André, né? E auxílio à Central de Santo André também com o pastor Tiago ali nos finais de semana. Que legal, pastor. E é bacana ouvir um pouco, né, do passado, né? Eu falo que isso conecta as pessoas, né? Porque às vezes as pessoas têm a visão de você somente como pastor, né? Sim, né? E já as nasceu pessoas como assim. E você chegou a vir de algum, na sua casa já, ou algum parente, pastor? Um berço, né? Ou um berço, assim? Como que foi, pastor? Então, a minha mãe... Eu tenho umas primas que moram em Ribeirão Preto, elas vão assistir também, que eu vou enviar para elas os links do nosso podcast, e elas, todas as minhas férias de julho, garoto, eu ia para Ribeirão Preto.
Tá. Passava as minhas férias lá na casa dessas minhas primas. E aí elas me levavam para a igreja. Só que eu nunca fui muito adepto, eu era garoto, moleque, né? Só que aí uma vez, na igreja adventista, o sétimo dia, ela tem um grupo chamado de desbravadores. É parecido com o escoteiro. Só que a gente tem um up que é a questão espiritual, diferente dos escoteiros, né? Nesse quesito. E aí, passando uma vez, e aí a gente vai falar sobre influência, né? Sim. Passando uma vez na porta da minha rua ali na comunidade, passou uns desbravadores marchando com uniforme. Eu achei aquilo intrigante. E aí segui eles ali, e aí até que descobri que a minha prima namorava o diretor desse clube. Um negócio bem maluco assim, né? Mas como as coisas de Deus são, né? As coisas de Deus são sobrenaturais, né? Sim. Então, esse meu primo, né, namorando a minha prima, né, ele me chamou para ir para a igreja. Pô, vamos lá na igreja. E aí eu fui conhecer esse grupo que havia passado na porta da minha casa marchando e gritando, né? E aí, daquele dia, isso foi em 2003. Nunca mais eu saí da igreja. A influência, 2013. A influência que esse grupo de desbravadores teve na minha vida foi muito grande. Realmente me tirou da rua, né? E me levou para esse lugar, né? E a igreja, ali eu conheci Jesus. Foi através disso. Através da influência de pessoas e desse clube que eu conhecia Jesus. Mas não, na minha família não tinha, fora essas minhas primas de Ribeirão Preto, não tinha ninguém da igreja adventista, por exemplo. Né? Então, minha mãe nunca foi para a igreja. Minha mãe foi me acompanhar para saber onde eu estava indo, né? Que aí essa reunião acontece sábado e domingo ali nesse clube. E aí eu comecei a ir e fiquei, cara. Eu tô aí até hoje. E eu lembro que você comentou também sobre um teste, né? Na verdade, que você fez com Deus ali para colocar ele à prova, né? Será que eu vou fazer teologia ou não? Sim. Como que foi essa... Eu já estava formado em marketing, né? Então, para minha vida... Estava relativamente confortável, talvez. Não digo que totalmente confortável. Mas eu estava tentando me aventurar em outras coisas e tal. E aí, as pessoas começaram a falar para mim. Falavam para mim que eu tinha o dom de falar. Eu fui diretor de clube de desbravador. Então, eu sempre estava ali na frente da igreja. Eu nunca tive o dom de cantar. Isso aí nunca foi minha parada, não. Mas falar, eu sempre falei bastante e tal. E aí falava, você tem uma linguagem legal, você fala bem. Por que você não faz teologia? E eu sempre falava assim, cara, não, você é pastor, mano. Não, essa parada não é pra mim, não, tô fora. Eu fugia disso. Até que começou a mexer aqui na minha cabeça. E eu lembrei de uma história, Wellington, que a Bíblia conta a história de Gideão. Talvez as pessoas não conheçam essa história, mas está ali no Antigo Testamento a história de Gideão. Gideão era um homem temente a Deus. Mas mesmo sendo temente a Deus, ele colocou Deus à prova. Tem algumas pessoas que dizem que a gente não pode colocar Deus à prova e tudo mais. Eu penso de uma outra forma. Os maiores homens da Bíblia muitas vezes colocaram Deus à prova. Moisés disse um momento para Deus, se você não for comigo, eu não vou. Né? Davi também em vários momentos questionava Deus. O próprio Jó questionou Deus, sem entender os propósitos de Deus para a vida dele, ele questionava Deus. E aí baseado nessa história de Gideão, que diz que Gideão foi para uma guerra com 300 homens, contra uma quantia muito maior de que 300 que ele tinha. E ele colocou uma lã na porta da casa dele, né? E ele disse assim, Senhor, se eu acordar e essa lã estiver seca e tudo ao redor estiver molhado, eu vou para a guerra. E aí ele acorda de manhã, a lã está molhada e tudo está seco. Mas mesmo assim ele diz assim, Senhor, agora eu quero fazer um outro teste. Agora ao contrário, a lã precisa estar seca e tudo está molhado. Né? E aí ele acorda e acontece. Aí ele diz, eu vou. Para mim foi ao contrário, ou melhor, para mim foi basicamente a mesma coisa, só que não com lã. Né? Sim. Eu olhei para Deus e falei assim, Deus, se você quer que eu vá, você tem que abrir as portas. Tem uma música que eu gosto, Wellington, que diz assim, toda porta que Deus abrir para eu entrar será o meu lar. Essa música de Estevão Queiroga. E essa música, nessa época, isso em 2018, me fez refletir muito sobre a minha vida. E eu fiquei pensando, e a minha oração, Senhor, se a porta estiver aberta, eu vou entender que é para mim entrar. Eu não vou pular o muro, eu não vou pular a janela, eu vou entrar pela porta que o Senhor abrir. E aí eu fui fazer teologia no NASP, que é uma universidade adventista que fica lá em Engenheiro Coelho. E aí fui fazer a prova, fiquei em 5º lugar na prova. E eu confesso que eu não estudei muito, quase nada. Mas aí eu falei, poxa, pode ter sido sorte, pode ter sido que eu tenha lembrado de alguma coisa. Ou eles querem que eu passe. Ou sei lá, querem que eu passe. E aí passei. Só que aí veio uma outra prova, assim como de Gideão, né? Eu coloquei Deus à prova falando assim, Senhor, eu não tenho condição de pagar a faculdade. Porque lá é um regime de internato, então você tem que morar no campus ali para fazer teologia. E é um regime quase que integral, porque tem aula de manhã e à tarde, muitas vezes à noite. Então não daria para mim trabalhar, por exemplo. Teria que ser ou bolsista ou, enfim, um milagre acontecer. E realmente aconteceu.
eu consegui um milagre de uma bolsa, não 100%, mas de uma quantidade que eu conseguiria pagar. E assim foi a minha vida de fazer teologia. Hoje eu tenho certeza que todas as portas que Deus abriu para mim entrar realmente foi para onde eu tinha que estar. E hoje eu entendo que Deus só me leva onde Ele vai estar também. Deus nunca me leva onde Ele não está. Deus não vai me levar num lugar onde Ele não habita. Deus só me leva onde Ele quer que eu esteja, porque Ele está lá também. Ele quer que eu esteja perto dele. E aí hoje eu sou pastor. Né? Há 3 anos pastor. Estudei 4 no seminário adventista e 3 anos formado. Vou para o meu 4º ano agora. Começa o meu 4º ano, né? Que legal, pastor. E esse tema aqui tem tudo a ver com o que você faz hoje, né? Exatamente. Porque hoje você está lá no púlpito, né? Ou você está dentro de algum ministério que você está influenciando jovens, pessoas, casais, né? Então, é uma grande responsabilidade, né? Porque eu sempre falo que a arte da influência, você não precisa falar para a pessoa, faz o que eu estou fazendo. Exatamente. Mas a pessoa olhar para você e falar, nossa, isso é legal e eu quero fazer também, né? Exatamente. Eu sempre, até a gente anotou algumas coisas aqui, e é uma pergunta que eu faço para você que está em casa também. Quem está te influenciando? Porque você precisa ter essa análise de quem está te influenciando para saber quem você vai influenciar. E esse é o grande detalhe. Com a internet que a gente tem hoje, né? Quem são as pessoas que vocês estão seguindo no Instagram, no TikTok, no YouTube, né? Que tipo de conteúdo você está sendo influenciado? Porque aí você também já tem um direcionamento, peraí. Né? Eu sei que é uma pergunta forte, né? Porque se você jogar para dentro de você e fizer essa reflexão, talvez você vai chegar ali com muito custo e ter que deixar de seguir algumas pessoas, né? Exatamente. E isso que você falou, e a gente conversou um pouco antes, é muito forte da questão de que muitas vezes a gente quer influenciar. Você é pai, eu não sou pai ainda, né? Mas você como pai, você quer influenciar os seus filhos. Né? Você que está assistindo é mãe solteira, talvez você quer influenciar o seu filho por ele não ter pai, por exemplo. Você quer influenciar ele num caminho bom, mostrando coisas boas. Mas é exatamente isso que a gente estava conversando antes de ir ao ar. Aqui a gente estava conversando, batendo papo sobre isso. Porque a gente quer influenciar, mas quem influencia a gente primeiro? Né? Qual que é a nossa fonte? A Bíblia fala muito sobre o amor, e a fonte do amor é Deus. Então, eu só consigo entender o amor se eu entender quem é Deus. Só consigo entender um amor de mãe, que é aproximado do amor de Deus, entendendo o amor de Deus por mim. Né? Então, a influência que nós temos vem da influência que nós pegamos de alguém. E numa rede social hoje, você entra aqui no celular, você vai ver um casal, por exemplo. Vai ver um casal e uma mulher falando do homem como se o homem fosse perfeito. Cara, tanta coisa boa que essa mulher fala desse homem que ele podia já ir pro céu, né? Tá lá com Deus, Enoque, Moisés. E aí a gente olha para isso e fala assim, cara, aí você vê uma garota, vê uma menina. Eu trabalho com colégio adventista, eu trabalho com juventude, do maternal ao 3º ano do ensino médio. Então eu vejo lá meninos e meninas que são influenciados muito, muito, muito pelos influenciadores. Só que aí muitas vezes o influenciador que faz você rir, ele tá com depressão. É isso aí. Quando a câmera desliga. A menina que olha para essa mulher que fala tão bem do namorado ou do esposo, ela quer ter um marido ou um namorado igual ao da mulher. Mas quem é esse esposo quando a câmera da mulher desliga? A gente vê várias pessoas aí que ela fala tão bem do esposo, depois a gente descobre que o esposo batia nela, por exemplo. Só que na rede social é uma coisa. Então a gente precisa de pessoas reais para influenciar a gente com coisas reais. Porque muitas vezes a gente é influenciado com coisas que não são reais. Com as coisas fictícias, coisas que me dá like, entendeu? Então a gente precisa escolher. E aí fica uma dica para você que quer ser influenciado por alguém. Escolha alguém que tenha uma vida real, não uma vida de rede social. Entendeu? E talvez essa seja uma das coisas mais difíceis para você encontrar. Porque tem muita gente que é irreal, Wellington. Tem muita gente que é cristão, e agora eu vou puxar para a minha vida, para a minha profissão. Tem muita gente que é cristão na igreja, mas fora não é. Entendeu? Por isso que o melhor exemplo para você de Jesus tem que ser eu, não só as minhas palavras. Tem uma frase de um homem chamado Francisco de Assis, né? Foi canonizado pela Igreja Católica, se tornou santo, Santo Francisco de Assis, né? Santo Assis, Santo Francisco. E aí ele diz assim, fale de Jesus e, se possível, use as palavras. Isso aqui é muito forte. Então, ele está querendo dizer o seguinte, eu não preciso falar de Deus todo momento, mas eu preciso ser
de Deus todo momento. Eu não preciso falar de Jesus todo momento, mas eu preciso ser Jesus todos os momentos. As pessoas, eu vou passar pela rua, ela vai me olhar. E será que eu sou uma influência positiva ou uma influência negativa? Será que a minha influência leva as pessoas ao céu ou ao inferno? Quem será que eu apresento quando eu abro a Bíblia? Será que eu apresento o Jesus da Bíblia ou um Jesus que eu idealizei? Né? Porque o que acontece muitas vezes, a gente quer ser influenciado por Jesus. Mas a gente quer que Jesus faça as coisas que eu quero. Entende? É um Deus que é moldado por mim. É verdade. Senhor, por isso que eu sempre falo, e eu já estou me delongando aqui, né? Não, mas eu sempre falo que a oração mais difícil para a gente fazer, porque muitas vezes as nossas orações não são sinceras. Né? A oração mais difícil de fazer é aquela que está no Pai Nosso. Senhor, seja feita a tua vontade. A gente quer que seja a vontade dele mesmo? Porque a vontade de Deus vai mexer comigo. Né? Então, por isso que eu preciso escolher alguém que influencie. E Deus tem isso na palavra dele, porque ele vai falar a verdade para mim. Não adultera. Não mata. Não tenha outro Deus além de mim. São coisas fortes. E um mandamento de Deus ele vai encaixando com o outro. Porque quando eu destrono Deus do primeiro mandamento, os outros mandamentos já destronei todos. Por isso que Jesus diz, quem tropeça em um, tropeça em todos. Sim. Enfim, então a influência é algo muito forte para nós. E a nossa geração, os seus filhos, o meu filho, quando nascer ainda, qual que vai ser a geração dele? Com a galera que está conectada. Hoje chegou uma lei, né? A lei nova de dia 5 de dezembro de 2024. Entrou uma lei no governo do estado que não pode mais celular na escola. Sim. Você como pai já deve ter ouvido falar isso. E eu como educador no colégio, a gente tem que ensinar as crianças. Eles estão conectados com isso. Essa é a maior influência que o jovem tem hoje. É isso aí. A gente jogava bola na rua, passava mais tempo. Sim. A mãe batia na gente para a gente entrar para casa. Hoje a mãe bate no filho para ele sair para a rua. Verdade. Entendeu? Então, é algo... A influência é muito forte, essa influência aqui na vida do seu filho. Né? E para mim, as minhas influências que eu tive são influências que... Deus mudou algumas influências da minha vida. Porque eu tive muitas influências pro mal, cara. Né? Muitas influências que hoje eu não estaria aqui falando com você. Errei, falei muito. Mas se eu não tivesse dado ouvido às influências positivas na minha vida, as negativas teriam tomado conta de mim. Né? Então isso é forte mesmo. E todos nós temos influências positivas e negativas, né? Isso a todo momento. Sim. Né? Eu sempre falo que uma coisa que eu tenho é você tomar cuidado para que a sua proposta não te tire do seu propósito. Boa, exatamente. Né? Porque às vezes a gente tem um propósito e Deus tem um propósito para cada um de nós, só que as propostas vão vir para te desviar. Exatamente. Igual você falou, na infância talvez eu não poderia estar aqui. Sim. Né? Então Deus ele fala que você tem o livre-arbítrio. Né? Sim. Você, não é que ele fala, você tem que fazer assim. Não. Isso aconteceu com Adão e Eva, né? Exatamente. Ele só deu o caminho, não Exatamente. vai e não come. Mas ele não segurou ela Exatamente. Que tomou a atitude. Eu penso, Elito, que a maior prova de amor de Deus por mim é o fato dele não me obrigar a amá-lo. Entende? Essa é a maior prova de amor. Você é casado, eu também, você que deve estar assistindo também, você que está namorando. A melhor forma de você saber que a pessoa te ama é você deixar ela te amar. Não obrigar ela a te amar. Entende? Então, a gente não pode obrigar ninguém a amar alguém. E Deus faz isso. Deus coloca lá a árvore do conhecimento do bem e do mal e diz para eles, vocês vão viver eternamente. Mas se vocês não quiserem viver, vocês comam. Sim. E aí a influência negativa, como você disse, foi maior do que a positiva. E depois veio o fruto. E eu tenho uma reflexão para mim em relação a isso, que Adão e Eva, e você tocou nisso, Adão e Eva, a dor deles, o sentimento de tristeza deles, maior não foi eles perderem o Éden, não foi eles viverem eternamente, não foi eles não poder brincar com os animais, estarem juntos ali, não foi. A maior tristeza e dor de Adão e Eva foi o fato deles não mais estarem com Deus. Tem uma palavra em Eclesiastes que diz assim, Deus plantou a eternidade em nós. Isso ele plantou em nós. Se tem algo que Deus quer, que todo mundo quer, é viver. Até a pessoa que não quer viver, ela quer amenizar uma dor que ela está sentindo. Sim. Mas ela quer viver. Não com aquela dor, mas ela quer viver. Então isso da influência negativa que o inimigo plantou lá e a gente tem até hoje. E aí vem um negócio, olha, que eu fico pensando, você como pai, e eu te dou o seu exemplo porque você é pai, eu ainda não sou. Mas a influência que você tem na vida dos seus filhos é muito forte.
Sim. É muito forte. Seu filho vê você como um herói. Uhum. A sua filha também. A sua filha ela vai encontrar um marido baseado no pai que você é. Isso aí. Entendeu? Então, por isso que a influência é muito grande dentro de casa. Muito grande. O seu filho também vai encontrar uma esposa baseada na influência da sua esposa. Lá na frente ele vai olhar e falar assim, eu quero casar com uma mulher igual a minha mãe. Sim. Será que o seu filho pensa assim? Verdade. Né? Será que o meu filho vai pensar de mim quando ele crescer? Reflexão, né? Ele vai olhar para mim e falar assim, cara, eu quero ser igual ao meu pai. Ou não. Porque quantas famílias são destruídas aí? Sim. E o cara assim, cara, e seu pai? Não quero ser igual a ele. Olha a influência negativa num lar que era para ser positivo. Isso é forte demais. Indo para essa parte comportamental, pastor, o que eu analiso, né? Hoje talvez é muito difícil você dar amor se você não teve amor. Exatamente. Você dá carinho se você não teve carinho, Exatamente. né? Então hoje a gente tem duas formas de conduzir a nossa vida e ser influência para os nossos filhos. Sim. Que é talvez fazendo aquilo que eu aprendi ou fazendo diferente. Sim. Por isso que a terapia, a saúde mental, ela te orienta. Ela vai dar a mão para você e vai falar, vamos juntos? Sim. Porque você, em sã consciência, você pode até fazer 1, 2, 3 dias, mas tem algo muito enraizado lá atrás. Sim. Que sempre vai te liberar esse gatilho. Então hoje, por isso que está muito fácil você dar para o seu celular para o seu Sim. filho, porque você não quer brincar. Exatamente. Ou porque o seu pai nunca brincou com você. Exatamente. Como que você vai dar carinho se o seu pai nunca te deu carinho? Ou como que você vai ser referência para o seu filho se você não teve referência? Exatamente. Então, a saúde mental hoje, ela está em todo lugar. Sim. E é necessário. É necessário. Tem um tabu, né? De que, não preciso disso. Sim. Não preciso de um psicólogo para mim. Não preciso disso, não preciso disso. E só você olhar, um dos maiores índices de morte de homem é a doença do câncer de próstata. Porque ele fala, eu não quero, não preciso, é o tabu. É isso aí. E hoje também, uma das maiores doenças mentais é da pessoa que não quer, ou ela acha que não precisa. É isso aí. Que a gente estava discutindo antes de estar ao vivo aqui, da questão de que antigamente as pessoas elas não sabiam o que era TDAH, não sabiam o que era isso, e hoje está em alta por quê, né? Porque hoje é falado. Então precisa falar. E alguém precisa influenciar para isso. Alguém que eu não sei, você talvez saiba, ou enfim, quem é da área sabe, alguém levantou essa pauta. Então, olha o tanto de influência positiva de coisas que são necessárias para nós. Sim. Né? E, então, você precisa saber quem te influencia. Isso é muito forte. E hoje a gente tem a facilidade, eu sempre falo que a gente tem como se espelhar, né? Sim. Então, você hoje não é pai, mas Sim. você quer ser pai. Sim. Quem próximo de você é um bom pai? Exatamente. Porque você não teve essa referência dentro da sua casa. Sim. Né? Mas hoje você tem algumas pessoas, alguns amigos, alguns colegas, sim, que se você bater o olho, você vai falar, nossa, aquele cara ali, eu gostaria de ser igual a ele. Porque sim, ele trata bem os filhos, ele deixa o celular de lado, ele brinca, ele interage. É igual o casamento. Às vezes você não teve na sua infância um casamento referência. Sim. Ou os pais separaram, ou tiveram só briga. Mas hoje, se você for analisar o vínculo de amizade que você tem que ter alguém que você se espelha. Sim. Porque se não tiver, pastor, você precisa rever as suas amizades. Sim. O seu vínculo de amizade, as pessoas que você segue, as pessoas que frequentam a sua casa. Eu quero ser um bom vendedor. Sim. Você tem que se espelhar em alguém. Sim, que eu sempre falo que é o caminho mais fácil. Sim. Porque hoje tem a literatura, sim, tem livros hoje como ser pai, mas nada melhor do que na prática. Na prática, sim. E essa questão é muito interessante, né? Porque você não é as escolhas do seu pai. Você não é as escolhas dele. O meu pai era alcoólatra e hoje eu me tornei. Não. Uhum. Existe um estudo científico que fala sobre isso, né? Tô me lembrar o nome do cientista que fala isso, mas ele diz que a porcentagem é muito grande o pai era um alcoólatra e o filho se tornar. Uhum. Existe uma porcentagem grande, mas não é 100%. É isso aí. Entendeu? Então não é porque meu pai foi preso, eu vou me tornar um bandido. Não é porque meu pai foi isso, me abandonou minha mãe, eu vou... Existe uma probabilidade grande, essa questão que a gente está falando da influência. Sim. Se o cara que ele não tem uma base, uhum, ele não tem uma base, como é que ele vai criar uma família sem a sustentação que ele não tinha? Sim. Né? Só que aí eu coloco o meu exemplo, a minha vida. Eu nunca tive um pai, só que eu tenho vários pais que eu posso ligar para eles agora.
Todos os meus padrinhos de casamento são pais para mim. Todos. Vários outros amigos meus que se tornaram pai na minha vida. Amigos de 2 anos. Sim. Só que eu, de 3, 4 anos, que não estiveram na minha infância. Mas hoje eu olho para os caras e falo assim, cara, eu quero ser igual esse cara. Entendeu? Eu quero ser um pai. Eu falo para eles vão assistir isso aqui. Eu olho para eles e falo assim, eu quero ser igual você quando eu for pai. Legal. Entendeu? Eu quero ser igual um marido igual você é com a sua esposa. E eles têm os defeitos, têm as falhas, tem. Só que são pessoas que lutam com as suas próprias falhas. Sim. Não se entregam nas suas próprias falhas. Né? Então, você precisa, jovem que está aí, que você que não tem pai, por exemplo, ou você que tem uma vida totalmente destruída pelas escolhas dos seus pais. Você não pode viver as escolhas ou as tragédias dos seus pais. Sim. Você tem a sua vida. E a sua vida tem as suas escolhas. A gente vai ver na Bíblia vários personagens. Tem um personagem que a Bíblia não menciona nenhum erro desse cara. Chama-se José do Egito. Pelo menos eu nunca li nenhum erro desse cara. Você vai ver na história dele que os seus antepassados tiveram escolhas erradas. O pai dele, o bisavô dele, o tataravó dele, todos fizeram escolhas erradas. Quando chegou na vez dele, uma mulher fica nua para frente dele, um garoto, um jovem, que tinha sido vendido pelos irmãos, está tudo na Bíblia isso que eu estou te falando. Ele vai lá e diz para ela assim, como é que eu vou... Está lá em Gênesis 39 essa resposta dele. Como é que eu vou fazer isso contra o meu Deus? Então, qual que era a influência que ele tinha? Deus. Então, maior do que qualquer influência negativa, qualquer influência desse mundo, a influência é Deus na sua vida. Porque se você tiver Deus na sua vida, você consegue vencer qualquer influência negativa. Com certeza. Né? Eu nunca tive pai, mas eu sempre tive Deus. Entendeu? Então, enfim. E o fato de você ser temente, né? Eu sempre... Exatamente. Né? Tem muita gente que não conhece a Bíblia... E é temente a Deus. Exatamente. Tem muita gente que nunca fez um estudo da Bíblia. Gente, você deve conhecer bem mais. Conheço gente que não sabe ler. Não sabe ler e escrever. Mas ela usa a Bíblia. Ela anda com a Bíblia e não sabe ler e escrever. E a gente falando, né, de influenciadores aqui, exatamente, o que tem hoje na internet, mas a gente se depara com o maior influenciador de todos os tempos, né? Que é Jesus, Cristo, né? Ele já não está aqui... Não está aqui, né? Claro que ele está dentro dos nossos corações. De maneira física, né? De maneira física. Espiritual. Mas olha a influência que ele deixou. Sim. E tem muita gente que não acredita em Deus, mas acredita em Jesus. Né? Quantos estudiosos... Tem pessoas que não acreditam que Jesus vai voltar, como eu acredito que você também acredita, mas acreditam nos ensinos dele. Então foi um homem, mesmo que você seja cético, você seja ateu, você não pode negar a existência de Jesus. Isso não dá, a história diz para você. Você pode não crer que ele seja Deus, como eu acredito que ele é Deus, mas você não pode negar a influência que ele teve. Tanto que você vive hoje depois de Cristo. Existiu antes e depois. Jesus é o maior influenciador da história. Sim. Né? Não existe nenhum outro que levou sem microfone milhares de pessoas ao silenciar e ouvi-lo. Não existe nenhum outro que com a morte dele, ele conseguiu evangelizar muitas pessoas. Com a morte, sem falar uma palavra. Paulo. Esse personagem tem um filme que vou deixar uma dica para você. Paulo, Apóstolo de Cristo. É um filme bem legal. Tem algumas inferências bíblicas, mas esse filme é bem legal. Tem uma frase desse filme, uma cena desse filme, que Lucas, ele encontra Paulo, e aí ele pergunta para Paulo assim, tem até no trailer do filme, poxa, você nunca viu Jesus, né? Você nunca ouviu Jesus, e você tem mais fé do que aqueles que viu e ouviu. E aí Paulo, enfim, e aí quem conhece a história de Paulo, a história de Paulo é fantástica, tem até um texto bíblico de Paulo, posso ler aqui? Pode, claro. O texto bíblico de Paulo que eu anotei aqui para a gente ler e deixar de referência para você, está em 1 Coríntios. 1 Coríntios, se você quiser abrir a sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 11, no versículo 1. Estou abrindo a minha Bíblia aqui para você. Capítulo 11. Capítulo 11, o versículo 1. Tá. É Paulo começando a... Paulo, ele escreve várias cartas, né? E aqui é cartas aos Coríntios, né? A igreja de Coríntio. E aí Paulo começa a carta dele dizendo assim, ó, eu, Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, escrevo essa carta com nosso irmão Sóstenes. Só que aí tem uma versão que eu gosto, que Paulo começa a primeira carta de Coríntios, capítulo 11, eu falei errado, perdão. Capítulo 11, versículo 1, eu troquei, né? Capítulo 11, versículo 1. É isso mesmo. Aí ele continua ali falando, ele diz assim, ó, agora sim, sejam meus imitadores como eu sou imitador de Cristo.
Ele diz assim, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então é igual a gente está falando assim, eu quero que as pessoas elas me imitem, mas quem eu imito? Eu quero que meus filhos me vejam como uma influência boa, mas quem é a minha influência? Paulo está resumindo tudo que a gente está conversando aqui. No primeiro versículo dele, ele diz assim, na carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 1, ele diz, olhem para mim, vejam o que eu estou fazendo. Vocês têm que imitar isso, porque eu imito a Jesus. Entendeu? Então, tem um outro texto também, se eu puder ler aqui. Claro. É Números. Aqui já é o Antigo Testamento. Eu li o Novo Testamento, mas aqui é o Antigo Testamento. Qual que é? Números? Deuteronômio, capítulo 6. Número tem um outro texto também, mas vamos ler primeiro Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 6. Vê se nessa versão é exatamente da maneira que eu... Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4 em diante, diz assim, ó: ouçam, ó Deus, o Senhor nosso Deus, o Senhor é o único. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e toda a sua força. Guarde sempre no coração as palavras que hoje eu lhe dou. Repitam-as com frequência a seus filhos. Converse a respeito delas quando estiver em casa, quando estiver caminhando, quando se deitar, quando se levantar. Aqui o profeta está dizendo para o povo o seguinte, que Deus mandou. Olha, nunca se esqueça dos mandamentos de Deus. Olhem para Deus. A mesma coisa que Paulo está dizendo. Só que aqui o que eu acho interessante no versículo 6, do capítulo 6 de Deuteronômio é o seguinte. É no caminho que eu influencio as pessoas. Por isso que aquele versículo ele faz tanto sentido na minha vida que diz assim, ensine a criança no caminho que deve andar. É no, não o. Porque tem muita gente, Wellington, que quer influenciar as pessoas apontando. Sim. Ei, faça isso, ó. Você quer mudar de vida? Faz isso. Você quer fazer isso? Faz aquilo. Só que é a mesma fala que você disse, e a Bíblia está dizendo o seguinte, que a melhor influência é quando você caminha com a pessoa. Sim. Entendeu? Não quando você só aponta. Então, o professor que ele é muito... ele é 100% na sala é quando ele acompanha o aluno. Não quando ele só aponta o caminho para o aluno. Ó, faz aqui, a fórmula é essa. Cara, eu sou péssimo em matemática. Né? E eu não culpo meus professores totalmente, porque eu também errei bastante também. Mas quando a gente só aponta, faz isso, faz isso, faz isso, você é pai, você sabe, faz isso, faz aquilo. Agora, quando você pega, filho, você tem que fazer isso, ó. Você tem que dobrar, fazer isso aqui. A melhor influência é quando você caminha com a pessoa. Sim. Entendeu? Então, a melhor forma de você influenciar alguém é você ser amigo dessa pessoa. Né? O que acontece hoje, né? Durante muito tempo eu não frequentava a igreja junto com a minha esposa, né? E eu imagino o quanto que era difícil também, não só para ela, mas para os meus filhos, né? Também. Peraí, por que meu pai não vai? Exatamente. Né? Então, será que é muito bom isso daí ou será que não? Sim. Né? Então, hoje eu sinto que eles estão felizes, Sim. eles frequentam as escolas, né, da idade deles. Sim. Esse início de ano que não teve, né? Porque ficou um período, tá em reforma e tal. Então, você vê que eles estão, e aí, pai, quando será que vai liberar e tal? Então é bacana, né? Você poder olhar os filhos, poder olhar e ver os dois ali na igreja, né? Legal. Quantas pessoas vão na igreja sem o marido, sem a esposa, né? Porque eu falo que Deus está em todo lugar, né? Mas o fato de você frequentar um lugar, né? Você até a Cíntia falou, nossa, fiquei feliz que você postou um louvor, né? Legal. Eu esqueci o nome daquela moça que é a esposa do maestro. Eu não me recordo o nome dela também, não. E ela... O Marcelo Guilherme, esqueci o nome da esposa. E ela gravou, ela cantou assim de uma forma que realmente, né, não só eu, mas todo mundo ali, você via que era né, a presença do Espírito Santo ali. Então, agora, como identificar, pastor, com tanto acesso à internet, né, com tantas igrejas aí, cada esquina que você olha tem uma igreja diferente... Como identificar que a pessoa que está ali, ela está te influenciando positivo ou negativo? Eu uso um versículo bíblico de Jesus também, que ele diz assim, pelos seus frutos conhecereis. Isso ele vai dizer quando estão os falsos profetas. Você vai olhar para o falso profeta e vai descobrir se ele é um verdadeiro ou não um profeta. Pelos frutos dele. Então a gente está falando muito sobre influência. Quais são os frutos da influência dessa pessoa na vida de outras pessoas? Será que são positivas ou são negativas? Entendi. Se for negativo, você já tem uma resposta. Se for positivo, você tem que agora ter a sua própria experiência sobre isso. Né? Então, eu estou falando de Jesus aqui, né? Porque é minha profissão e tudo mais. Mas você precisa conhecer Jesus. Né? Não só do que eu falo.
E aí a gente tá falando sobre influência das redes sociais. Tem pessoas que fazem isso, faz aquilo, ó. Arrumei um jeito de você ficar milionário. Arrumei não sei o quê. Ah, faz isso, não sei o quê. Mas quem é essa pessoa? Você precisa saber quem tá te influenciando, né? Então, eu tô falando de Jesus aqui toda hora para você. Porque eu só posso falar daquilo que eu vivenciei. Entendeu? Então, eu sei quem eu era 10 anos atrás. Eu sei quem eu era. Ninguém precisa me falar. As pessoas que eu machuquei não precisam me falar. Minha mãe não precisa me falar. Eu sei quem eu era. Mas eu sei quem eu sou agora através de Jesus. Sim. Então, pela influência que ele tem na minha vida. Mas eu não posso forçar você a ter essa influência com ele. Então, baseado nessa sua pergunta, eu só posso saber se é certo ou se é errado se eu ver como é que é os frutos na vida de outras pessoas e na própria pessoa. Sim. Imagina, eu estou te falando aqui tudo isso, mas em casa minha esposa está lá assistindo e falando assim, ele não é isso. Ele não é isso que ele está falando. Sim. Entendeu? Então, que exemplo eu tenho? Nenhum. Entendeu? Então, pelos seus frutos conhecereis. Então, você vai saber quem realmente pode influenciar você pelos frutos dessa pessoa. E aí, só estando perto. Sim. Por isso que é tão raso, e eu falei isso no início, é tão raso a gente querer que uma pessoa que eu não conheço me influencie. É raso isso. Só por algumas postagens no Instagram, por exemplo. Sim. Não tem como. Curtida. Eu tenho que acompanhar. Eu tenho que saber. Né? Igual volto a dizer, eu estou falando tanto de Jesus, mas ele não vai ser nada para você se você não colocar ele à prova. Colocar ele e falar, realmente, será que esse Jesus é bom que esse cara está falando? Se ele mudou a vida dele, Sim. É por isso que eu gosto de testemunho, Wellington. Eu gosto muito de testemunho. Você pode me chamar para ouvir vários testemunhos o dia inteiro, eu vou ouvir todos. Por quê? Porque o testemunho, ele gera relacionamento. É isso aí. E relacionamento gera comunhão. Entendeu? O meu testemunho vai gerar em alguém que está assistindo aí um relacionamento com alguém que eu estou falando. Eu estou falando sobre Jesus. Poderia falar sobre outras coisas, mas para mim o que importa é Jesus. E aí, essa pessoa vai gerar uma comunhão com Jesus. Sim. Entendeu? Então, é igual quando você assiste um filme. Pô, tem um filme para indicar para você. Eu só vou saber se o filme é legal. Você pode falar, cara, o filme é top. Assiste, você vai rir do começo ao fim. Eu vou assistir e vou falar assim, cara, de onde você viu que esse filme é bom? Por quê? Porque esse filme ele te fez uma conexão diferente que faz na minha. Sim. Por isso que Jesus se apresenta para cada um de uma maneira diferente. Eu sei que você não é da mesma denominação que eu. Sim. Você não é. Mas você teve um encontro com Jesus diferente do meu. Sim. Mas todos podem ter um encontro com Jesus. Todos podem ser influenciados por ele. De maneiras diferentes. De maneiras diferentes. Então, por isso que busque. Você quer conhecer essa pessoa, esse youtuber, esse influenciador, ele é positivo para você? Busque mais sobre ele. Sim. Busque mais. Até você vai encontrar, você vai ter essa resposta. Vai. Porque às vezes a gente coloca na televisão e eu e minha esposa vai passando por alguns outros canais, né? E você vê gente falando de Deus que parece que a pessoa não conhece. Exatamente. E se ele tá ali é porque ele é bom em alguma coisa que ele faz. Exatamente. Talvez de influenciar outras pessoas. Exatamente. Né? Porque a gente sabe que dependendo da religião, a pessoa tem até um treinamento, né? Exatamente. Um treinamento para você tirar dinheiro da pessoa, para você fazer com que ela tenha uma graça através do dinheiro, né? E eu creio que não é assim, né, pastor? Jesus ele ensina pra gente que o maior no reino de Deus é aquele que serve. Sim. Só que a gente hoje em dia vive ao contrário, a gente quer ser servido. Entendeu? O próprio Jesus fala assim, ó, e os discípulos, lembra disso? Discutiam quem vai estar à direita, quem vai estar à esquerda, quem vai ser maior no reino. Jesus olha para ele assim, ó, o maior no reino de Deus é aquele que serve. A gente precisa aprender muito sobre isso. Sim. Eu posso ser servido, mas eu não posso viver a vida inteira sendo servido. Eu preciso servir. Por isso que tem uma frase que eu gosto muito que diz assim, a linguagem universal do evangelho é o serviço. A linguagem de Jesus é servindo. Jesus, ele não tinha lugar para dormir, mas estava servindo. Jesus, ele estava cansado, mas estava servindo. Né? Então, a linguagem universal do evangelho é o serviço. Eu preciso servir. Por isso que a influência é tão positiva na sua vida de alguém que serve você. Você já teve aquele constrangimento? Por isso que a Bíblia diz que o amor de Cristo me constrange. A Bíblia diz. Por quê? Porque eu olho para isso e falo assim, cara, eu não mereço. E aí, imagina a influência positiva você ajudando alguém que não merece. Já parou para pensar nisso? Mas é muito difícil. Muito difícil. Tá doido? Você vai fazer isso com alguém que fez mal para você? Muito Você orar pelo seu inimigo?
você virar outra face, você andar mais uma milha. Tá doido. Na época de Jesus, os soldados romanos eles tinham autoridade sobre todas as pessoas que não eram romanas. Tá. E aí, Jesus, imagina, vou parafrasear aqui para você. Imagina a gente caminhando, eu e você, e a gente encontra um pelotão romano com sacolas, com coisas. Nós éramos obrigados, na época, a andar 1 milha. Mais de 1 quilômetro e pouco. Obrigados a andar 1 milha. Era obrigado. Se você não andasse, você podia ser preso, podia ser morto. Os romanos tinham esse poder. Jesus chega para os discípulos e fala assim, se alguém mandar você andar 1 milha, anda 2. Ué, todo mundo olhou, cara, Jesus está maluco. Tá doido, vamos apedrejar ele agora, é louco. A gente quer matar os romanos, a gente vai andar 2 milhas. Por quê? Porque essa influência mexe com as pessoas, velho. Sim. Imagina, você é obrigado a andar 1 milha, aí você anda. Aí quando chegou o romano, vai, me dá minha sacola. Você fala assim, pra onde você vai? O cara, não, eu vou daqui mais 1 milha. Eu levo pra você, vamos lá, levo pra você. Verdade. Isso mexe com as pessoas. Sim. É a mesma coisa hoje você parar no trânsito e dar um dinheiro pra alguém que não te pediu. Fora o cara que te pediu. Você olha pra alguém na rua e fala assim, cara, você precisa de ajuda, né? Aí o cara fica constrangido. Por quê? Porque ele não espera. Essa é a maior influência. É quando a pessoa não espera. E ela vai olhar pra você e falar assim, cara, o que esse cara tem? Por isso que eu gosto de um texto bíblico, e Madre Teresa ela parafraseou esse texto. Madre Teresa de Calcutá ela diz o seguinte, ó, as pessoas elas não podem chegar até nós e sair da mesma forma que vieram. E esse texto está lá em 1 Pedro. Ela parafraseou o que a Bíblia Legal, diz. Hein? 1 Pedro capítulo 3, no versículo 15, diz assim, ó, e é o mesmo Pedro, tá? O Pedro que não gostava muito de gente, que traiu Jesus, é o mesmo cara. E aí agora, 1 Pedro capítulo 3, versículo 15. Agora Pedro ele vem, já convertido, depois de uma influência tão positiva de Jesus na vida dele. E aí ele vem e diz assim, ó, olha que texto forte. 1 Pedro capítulo 3, versículo 15. Ele diz assim, ó. Consagre a Cristo como o Senhor de sua vida. E se alguém lhe perguntar a respeito de sua esperança, esteja sempre preparado para explicar. Eu gosto de uma versão que diz assim, viva de uma forma que as pessoas vão perguntar para você quem é o Deus que você serve, que fé que você tem, que família boa que você tem. Sim. Viva de uma forma tão boa com a sua família, com as pessoas que amam você, que outra pessoa que não te conhece vai falar assim, caramba, Wellington, cara, você tem uma esposa legal, cara, seus filhos são educados, poxa, que relacionamento legal que vocês têm, poxa, você pode me ensinar? Cara, imagina isso. Forte, né? E você não conhece essa pessoa. Sim. Por isso que o maior exemplo é esse. É quando é inesperado. É quando eu olho para alguém e falo assim, cara, eu preciso ser um pouco parecido com essa pessoa. Por isso que esse Pedro diz, viva de uma forma que as pessoas vão perguntar. Não é que elas vão se questionar, elas vão perguntar. Caramba, Wellington, você é um cara legal, mano. De onde você veio? O que você lê? O que você faz, cara, para ter uma vida dessa? Entendeu? Essa é a maior influência que a gente pode ter. Por isso que é o tema do nosso podcast. Sim. Né? É o poder da influência. Quando a gente chegou nesse tema, né, pastor, foi bem legal porque a gente em nenhum momento falou, né? A gente vai falar de Deus, a gente vai falar da Bíblia, sim. Né? Então a gente começou de uma forma totalmente diferente daquilo que a gente está caminhando aí pro final, né? Sim, sim. Que é falar do maior influenciador que é Jesus mesmo, sim. né? Você acabou comentando também, você falou sobre Gideão, até anotei aqui. Madre Teresa de Calcutá, eu sempre nessa questão de doação, né? Sim, nossa, referência. Quando eu venho do catolicismo, né? Você vê que ela era referência mesmo, né? Sim. De se doar, de... Sim. A mulher que se vendeu tudo para acolher as crianças carentes, né? É incrível, né? Quem de nós hoje teria essa condição, né? De abrir mão daquilo que você faz para viver... Servir, né? Para servir, para viver de doação, sim. Para você acolher, sim. Né? É muito difícil, né? E é legal, às vezes, a gente pegar essas histórias que já ou passou pela nossa vida ou está passando agora e fazer essa reflexão, sim, né? Muito. Será que o que eu estou fazendo hoje está influenciando as pessoas positivamente ou negativamente? Sim. Tem um texto da Bíblia. E eu estou falando eu sou pastor, ele chamou um pastor, né? Então não tem como, falar né? mesmo, pastor. Com certeza. Tem um 2 Crônicas, tem uma história de um rei chamado Georão. Vou resumir a história dele. Esse cara reinou 8 anos. Reinou, era rei. Imagina a influência que esse cara tinha.
Ele tem uma influência de mandar matar ou mandar plantar. Uhum. Um rei. Imagina a influência tão grande que esse cara tem. Um poder. Sim. E aí, termina a história dele, eu vou resumir a história dele, ele vai fazendo várias escolhas erradas, porque ele vai se afastando do influenciador. Sim. Quem ele deveria olhar para influenciar. Uhum. E aí ele leva muita gente à morte e tudo mais. E aí termina a história dele dizendo assim, tá na Bíblia isso. Procura no Google depois, Jeorão. E o último versículo da vida dele, a última vez que fala sobre o nome dele, diz assim, Jeorão morreu e não deixou saudade. É assim que termina a história dele. Imagina você ter uma oportunidade de mudar a vida de muitas pessoas. Só que você morre e ninguém sente saudade. Sabe quando você tá batendo papo com os brothers seus das antigas, e aí você fala o nome de alguém. Pô, sei lá, e o Leandro? Pô, mano, Leandro, cara. Cara, que saudade dele, Leandro morreu. Porque ele teve uma influência sobre você. Sim. Até na morte dele você lembra do cara. Sim. Agora tem vários outros que vocês nem colocam na conversa. Por quê? Sim. Já parou pra pensar nisso? Porque não tem influência nenhuma na sua vida. Sim. Então você precisa escolher quem vai influenciar a sua vida. Porque até depois da morte dessa pessoa... Eu tenho vários amigos meus que falam, cara, que saudade que eu tenho dele, mano. Se eu estivesse aqui agora, eu ia visitar ele hoje, a gente ia comer uma pizza hoje. Sim. Entendeu? Porque esse cara teve uma influência. Aí, olha o paralelo desse cara, um rei, que reinou 8 anos numa potência que era Israel na época, e as pessoas não se lembram. A Bíblia menciona ele 2 vezes, só. Agora, contrapartida, a gente vai ver Davi. Você fala Davi, até para quem é ateu, sabe quem foi Davi na Bíblia. Mesmo não acreditando na Bíblia, Davi, o da Bíblia, que derrubou Golias. Cara, e é um cara que com vários erros. Sim. Davi adultera, Davi mata, faz um monte de coisa. Por que esse cara é tão lembrado? Por quê? Porque ele tinha a influência que era Deus. Por isso que o próprio Paulo escreve dele. Davi era segundo o coração de Deus. A influência de Davi era Deus. Quando Davi peca, é muito forte essa história. Lê lá depois. Tá lá em 2 Samuel capítulo 11, 12 e 13. São 3 capítulos. O final quando ele é o erro mais louco dele. Ele mata um cara pra ficar com a mulher do cara. A Bíblia parece uma novela. Você vai assistir, cara, parece uma novela mesmo. Caramba, aquelas novelas mexicanas que você quer assistir o próximo capítulo. E aí Davi mata o cara, fica com a mulher do cara. E aí o profeta vai falar com ele. E Deus fala assim pra ele, Davi, se você quisesse mais reino, eu te dava. Por que você foi matar o cara? E fala um monte. Deus fala um monte pra ele no capítulo 12. E aí no fim que Deus fala um monte pra ele, ele fala assim, pequei contra o Senhor, né? Só contra o Senhor eu pequei. Pronto. E aí o profeta responde pra ele, mas Deus já perdoou você. Por quê? Porque ele tinha um coração, e aí existe uma diferença muito grande nossa. Às vezes a gente não perdoa. Eu vi que teve uns podcasts sobre perdão, né? Sim. A palavra perdão, no hebraico, ela significa deixar ir. Isso significa perdão. A palavra no hebraico, perdão, significa deixar ir. Então, quando você perdoa, você deixa ir. Por isso que a moça que fez aqui o podcast, eu me esqueci o nome dela, ela falou sobre quando a gente perdoa, a gente é o melhor beneficiário. Por quê? Porque eu deixei ir. Perdão é um peso que você deixa de carregar quando você perdoa. Sim. Por isso que é deixar ir. E aí Davi, então, ele fala, pequei contra o Senhor. Pronto, deixei ir. E aí você não vai ver mais nenhum outro erro de Davi igual a esse. Ele erra várias outras coisas, mas não igual a esse. Então fica aí um ensinamento para nós. Davi é uma influência boa para a gente. De que eu vou errar, você vai ferir pessoas, só que eu preciso aprender com os meus erros. E tem muita gente que não aprende com os erros. Verdade. Não aprende com os erros. Eu confesso que eu tenho aprendido com os meus erros. Porque existem os erros que deixam sequelas na nossa vida, né? Na nossa mente, no nosso corpo. Imagina, eu estou falando agora para uma mulher que o marido atraiu. Imagina a sequela da vida. Imagina a influência negativa para os filhos. Sim. Então, isso você precisa aprender com os erros. Até com os erros dos seus pais também. Eu sou um cara, e eu falei para minha esposa, o meu sonho é ser pai. Eu tenho um sonho. Por quê? Porque eu quero ser um pai que eu não tive. É isso aí. Esse é meu objetivo de ser o pai. Eu quero não mimar o moleque, né? Não é isso. Eu quero que ele olhe para mim e fale assim, pô, quero ser igual ao meu pai. Eu não quero que ele seja pastor, eu não quero que ele seja publicitário, eu quero que seja nada das minhas profissões. Mas eu quero que ele seja um homem igual a mim. Entendeu? Porque eu quero ser a influência dentro da minha casa. Entendeu? É isso que eu quero para minha vida. Esse é meu sonho. Não, e é legal. E esse seu sonho está muito baseado na infância que você teve, né? Exatamente. Né? A gente analisando tudo que a gente quer fazer e tudo que a gente quer ser hoje, está sempre baseado em algum... No que eu tive ou que eu não tive. Do que você teve. Né? Eu tenho certeza. Só de você falar, o seu olho já brilha, você
né? Talvez você não tenha uma cartilha, mas eu tenho certeza. Sim. Hoje você tem a dimensão do que é mimar e de Sim. deixar Sim. um legado, né? Eu sempre falo Exatamente. isso. Quando a gente se preocupa com o legado, quando você não estiver mais aqui, o que os seus filhos vão pensar de você? Sim. Exatamente. Isso é muito forte, né? Muito forte. Porque herança a gente sabe que acaba rápido, né? Sim. Você quer ver uma família, às vezes, que é uma família desestruturada brigar, é quando você deixa um dinheiro, uma casa, 2 casas e às vezes o pai e a mãe nem morreu ainda e ele já tá meio que articulando para ver com quem que vai ficar, então... Isso me lembra uma frase, não querendo te cortar, senão, antes que eu esqueça, até anotei essa frase aqui, da Michelle Obama. Ela diz assim, ó, sucesso não é quanto dinheiro você ganha, mas a diferença que você faz na vida das pessoas. É isso aí. Então você está falando de posses e tudo mais, isso acaba. Sim. Eu li uma biografia uma vez de um bilionário americano e ele disse o seguinte, resumindo, né, ele falou assim, olha, o cara perguntou para ele, cara, você já conseguiu tudo, você já tem tudo na vida, qual que é o seu maior prazer hoje? Né? Todo mundo achou que ele ia pegar o iate e ir para Cancún e viajar e voltar. Não. Ele disse assim, sabe qual que é o meu maior prazer hoje? O bilionário americano diz, aos domingos, né, meus filhos quererem almoçar comigo. Esse é o meu maior prazer. Sim. Eu paro tudo se ele fala assim, pai, eu vou almoçar com você hoje. Imagina a influência que esse cara tem na vida do filho. Sim. E o filho é rico também, podia fazer qualquer outra coisa, mas ele quer almoçar com o pai aos domingos. Eles largam as agendas para almoçar com o pai ao domingo. Isso é a maior influência que o pai teve na vida dele quando era garoto. Porque quantos pais hoje não têm contato com os filhos? Né? Não tem contato nenhum. O pai liga e fala, o que você quer, pai? E tal. Agora, o prazer do cara, que poderia ter tudo, ou melhor, tem tudo, o prazer dele é almoçar com os filhos. Verdade. Então isso é forte mesmo. Por isso que eu já vou deixar até um recado aqui para o meu amigo Anderson Careca, né? Para que você possa vir aqui falar sobre um lar sem pai, né? Eu sei que você tem um ministério aí já há muito tempo. Ele, inclusive, tá com Bíblia no banquinho. Legal. Que já estourou aí, né? Sempre com palavras da Bíblia, mas de uma forma bem tranquila, sabe? Onde as pessoas realmente se conectam. Então, Anderson, estamos aguardando você aqui para falar aí sobre esse tema que é tão importante, né? Que é o lar sem pai, né? Isso é muito importante. As feridas, algumas dicas, algo que possa realmente fazer a pessoa ressignificar, né? Sim. Porque o grande detalhe, além do poder do perdão, é você também ressignificar, né? Sim. Você tentar enxergar por uma outra ótica que você que passou por aquilo não tem. Exatamente. Talvez eu entendendo a sua história, eu conversando com você, eu vou mostrar um caminho que você só está enxergando esse. Não, ele fez isso. Mas será que ele não fez isso? Como que foi o pai do seu pai? Eu sempre falo, como que foi a criação do seu pai? Para ele talvez ter te abandonado, para ele... Quando a gente começa a analisar por essa ótica, não é que você, ressignifiquei e tá tudo certo, mas você vem tirando um pouco do peso. Sim. Porque você fala, calma aí, Wellington, isso que você tá me falando eu nunca tinha parado para pensar. Deixa eu ver como que foi os avós dos meus pais, os pais dos meus pais, e aí você vai vindo, e aí você entende, talvez, o porquê que seu pai teve essa atitude. Sim, e a Bíblia, eu voltando aqui na Bíblia, né? Sim. Exatamente acontece quando a gente lê a genealogia. Sim. A Bíblia tem capítulos de genealogia. A gente, muitas vezes, eu mesmo, é cansativo ler o capítulo de genealogia. Porque vai falar o nome, o Hélio gerou, o Hélio teve... Qual é o nome do seu filho? Gabriel. E Isabela. O Hélio gerou Gabriel, Isabela e tal. E aí vem o Gabriel gerou e vai fazendo isso. É um gigante. A gente pula isso. Pula. Porque realmente é complicado ler. E os nomes não são difíceis, não são fáceis, como o Gabriel, o Hélio. Não, são nomes dificílimos. Só que quando a gente vê um erro de alguém, a gente vai procurar na genealogia e encontra exatamente isso. É exatamente isso. Você vai na genealogia de José, todos os seus antepassados mentiram. Todos, para enganar. Você vai em Abraão. Sara era muito bonita, e aí ele tem medo de Sara ser sequestrada e pegarem e matarem ele mente. O filho dele vem, Isaac, faz a mesma coisa. A mulher dele era bonita, ele mente com medo de morrer. E são a mesma geração de José. Sim. Só que aí José ele poderia ficar com a mulher do Potifar lá e ele não mente. Ele diz, não vou fazer isso. Então eu volto a dizer, você consegue quebrar esse paradigma. Herança, né? Meu pai abandonou, meu pai foi abandonado pelo pai dele e por isso ele me abandonou, mas eu não preciso abandonar o meu filho só porque os meus pais fizeram isso. Sim. Então eu não sou o reflexo das escolhas dos meus pais. Legal. Não sou o reflexo, não posso viver baseado nisso. Por isso que
Eu gosto daquela frase que diz que a gente não dirige um carro olhando no retrovisor. A gente olha para a brisa. Retrovisor serve para se basear. Opa, eu olho, errei lá atrás, mas eu olho para frente. Por isso que ele é pequeno, né? Por isso que ele é pequeno. O retrovisor é menor que o para-brisa. Com certeza. Exatamente. Pastor, caminhando aqui para o final, mas eu gostaria de deixar duas frases aqui que você acabou falando. Eu acho bacana. E o papo foi tão bom que eu não pedi para o pessoal curtir o vídeo. O pessoal comentar. Isso é muito importante para o nosso canal. Coloca algum comentário aí também pro pastor, se você já teve uma vida parecida com a dele, se você teve um chamado igual ele, e faça com que realmente a gente possa atingir o nosso objetivo, que é transformar a vida de pessoas através do conhecimento, né? Então eu vou deixar aqui 2 frases que o pastor falou. Viva de uma forma que as pessoas vão perguntar qual o Deus que você segue. Isso eu achei bem forte, né? 1 Pedro 3,15. E também da Madre Teresa de Calcutá, que você falou que tem uma parte da Bíblia também, que não permita que as pessoas cheguem até você e volte da mesma forma. Olha aqui. Sim. Imagina você hoje, a pessoa te acessando. É a mesma coisa aqui no Gentilcast, né? Sim. Imagina se você entra aqui e sai da mesma forma. Essas pessoas que estão assistindo, você não pode sair daqui, você não pode desligar essa live depois e não ter sugado nada para você, senão foi em vão o nosso bate-papo. Com certeza. Aqui. E agora, caminhando para o final, pastor Djavan Santos, eu gostaria que você deixasse um recado final aí para as pessoas que estão nos assistindo pelo YouTube, as pessoas que estão nos ouvindo pelo Spotify. Legal. Então, eu gostaria que você já deu vários recados, mas um recado final, por gentileza. Sim, eu agradeço novamente por ter participado aqui com vocês. Você que está assistindo também, agradeço o seu like, o seu comentário, o seu compartilhamento. Eu quero deixar para você, e a gente falou sobre a arte de influenciar, que você foi chamado por Deus. Mesmo você não acreditando em Deus, talvez. Mas Deus colocou você, ou a vida colocou você, se você não gostar do termo Deus, mas a vida colocou você num lugar. E nesse ambiente você precisa influenciar. E tem 2 caminhos, sempre tem 2 caminhos. Sempre. E eu gosto de pensar, olha, que a nossa vida é baseada em escolhas. Tudo. Eu escolhi estar aqui. Eu escolhi. Você não me obrigou, você não me pagou, apesar dos presentinhos, mas você não me obrigou a estar aqui. Eu escolhi estar aqui. Sim. Você escolhe ser fiel, você escolhe amar, você escolhe educar, escolhe influenciar ou não influenciar. Então, aonde você estiver, aonde a vida te colocou, e eu acredito que Deus te colocou, onde você estiver inserido, você tem que influenciar. Você tem que ser um canal de bênção e não de maldição. Você tem que ser um canal de serviço e não de desserviço. Porque tem muita gente que tem um desserviço. Ao invés de ser bênção, é maldição. Ao invés de ajudar, atrapalha. Por isso que o próprio Jesus diz, não seja pedra de tropeço para ninguém. O que é a pedra de tropeço? É a pedra que está ali na rua e você nem viu ela e você tropeçou. Não seja essa pessoa. Então, o meu último recado para você. Onde você estiver inserido, seja no seu lar, na sua casa, mesmo que o próprio ambiente não seja legal, tente você fazer a diferença. Porque muitas vezes a gente reclama do ambiente, reclama disso, reclama daquilo. E o que eu tenho feito de diferente? Né? O que eu tenho feito? O que eu tenho feito? Eu falo isso com os jovens. Pô, mas pastor, é isso aqui, se melhorasse aquilo, se fizesse aquilo. A gente tem vários o que fazer, mas por que eu não faço? Entendeu? Tem um personagem da Bíblia chamado Abraão, pai da fé. As 3 maiores religiões do mundo são pautadas em Abraão. Elas têm Abraão como pai da fé. Islamismo, cristianismo e os muçulmanos também. Eles têm Abraão como pai da fé. E Abraão, a Bíblia diz que ele estava num contexto onde a família dele estava vendida ao paganismo. Acreditava em outros deuses, servia a outros deuses. Mas só que ele não era corrompido. A própria casa dele, o pai dele fazia culto aos mortos, culto a outras coisas. Mas ele tinha fé em Deus. Cara, isso é muito forte. Você dentro da sua casa ter um ambiente negativo, mas você ser positivo, isso é difícil acontecer. Muito. Só que cabe a você escolher. Então, assim como nós começamos falando, a escolha é nossa de influenciar ou não influenciar. A escolha é nossa de abençoar ou não abençoar. Então, escolha ser bênção, escolha ser uma influência positiva onde você estiver e que Deus abençoe você. Amém. E quem quiser seguiu você aí nas mídias sociais. Eu nem sei como é que tá meu Instagram, mas depois você colocar... a produção, fica tranquila que a produção vai achar, né? Então tá aí o meu Instagram aí. Aqui embaixo, aqui em algum lugar, legal, né, produção? Pode deixar aqui. E se quiser ver as pregações também, pessoalmente, eu trabalho no Colégio Adventista
ali, se você tiver um filho, quiser botar o filho no colégio, ou se você quiser assistir o culto de sábado na Igreja Central de Santo André. Ali vai estar eu, o pastor Tiago ali pregando, e vai ser uma bênção para vocês. Legal. Muito obrigado, pastor. Obrigado a você. A gente sabe que a agenda aí de vocês é uma agenda muito cheia, né? É bênção, é bênção. Mas quando Deus colocou você no meu coração e você de prontidão ali falou, não, só preciso agendar ver a agenda, né? Então a gente se contactou eu acho que deve ter sido em novembro. Foi, comecinho de dezembro. Né? Comecinho de dezembro e hoje estamos aqui. Então, foi bênção. Tenho certeza que esse episódio vai fazer a diferença na sua vida e tudo depende da sua escolha. Amém. Até o próximo episódio do GentilCast.